Meu Deus, minha vida é muito, mas muito melhor do que eu pensava. Boa noite, meu povo. Cris Bonato aqui com vocês. Mais uma mensagem de luz nesse domingo, 6 de julho. Um friozinho nessa Curitiba, que Deus me livre, né? Mano, tudo gelada. Chazinho aqui, mas o chá nem aguenta, esfria, né? Mas é isso, vamos lá, né? Bora, meu povo. Mais um domingo. E hoje meu filho perguntou: mãe, como que você tem tanto assunto pra falar todo domingo? Falei, bom, filho, é com base no que eu estudo, com base no que eu vivo, com base no que eu aprendo nos livros, enfim, né? Tem assunto pra falar, tem coisa pra aprender e eu quero ter aí a bênção de viver muitos anos ainda pra poder aprender, né? Muitas coisas. Eu amo aprender e também gosto muito, adoro ensinar. Então, se eu conseguir passar esse conhecimento para mais pessoas, eu vou ficar muito feliz, né? Afinal, eu sou um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Cortei o cabelinho, viram? Ó, raspadinho. Minha cabeleireira falou: nesse frio, Cris, você vai ficar com o coco pelado. Mas eu gosto, né? Minha cabeleireira estava de férias, fez uma falta. Mas tá bonito, tá bonito. Tá? Às vezes não dá uma ajeitada. Meu filho deu uma despenteada aqui agora. Mas é isso. Pessoal, essa semana eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito legal que aconteceu, que foi um conteúdo muito profundo que foi exibido no horário do Caso de Luz, que foi a semana Descubra Sua Missão, onde o Bruno, né, esse meu professor, mentor maravilhoso, que eu admiro muito, fez esse conteúdo no horário das lives do Caso de Luz, que são de segunda a sexta, às 7h50 da manhã, como eu sempre falo aqui no canal, né? E, nossa, foi incrível, assim, né? Eu consegui assistir acompanhando no meu trabalho, não assisti ao vivo, né? Mas logo em seguida, tava terminando a live, eu já entrava no gravado ali para conseguir assistir. Fiz resumos, anotei muita coisa, reassisti a última aula hoje, já tinha assistido, reassisti, né? E anotei conteúdos, assim, preciosos, sabe? E trouxe muita coisa pra minha vida, assim. E engraçado, porque já mais de uma vez já aconteceu isso. O Bruno traz alguma coisa, algum comentário ali, alguns dos conteúdos, e são coisas que eu já pensei, assim, sabe? Tipo, ele trouxe um quadro muito legal que foi o anjo irônico, que era um anjo de regata, bermuda, um anjo mais gordinho, assim, de regata, bermuda e chinelo, e, tipo, fazendo uma cara, assim, de deboche, né? Então, anjo irônico com coisas, assim, com mensagens, né, durante essa semana. E esses dias eu tava ali, né, tipo, conversando ali com o meu guia espiritual, com o meu anjo da guarda, e pensando, cara, ele deve falar umas coisas assim. Tipo, comecei a rir, né? Tipo, ele ia falar: ô, Cristiane, meu Deus, Cris, cara, como que você não enxerga? Tipo, ele deve falar muita coisa assim. E eu tava exatamente com esse pensamento. E nesse mesmo pensamento, o Bruno criou esse quadro do anjo irônico. E eu achei sensacional. E não tem como ter a garganta boa nesse frio, né, meu povo? A gente tenta. Mas eu achei sensacional. E como a gente tá conexo, né? Como as coisas são conexas, como a gente tá conectado com isso, assim. E eu fiquei feliz. Falei, cara, se o Bruno, né, que é tão experiente e, enfim, tem tanto a ensinar, também teve essa percepção. Então, de fato, foi uma conexão mesmo que eu tive ali com o espiritual, de pensar dessa forma. E, enfim, são muitos conteúdos e me clareou muitas coisas, principalmente na questão da minha carreira como terapeuta, que é algo que eu estou trazendo aqui até mais frequentemente aqui no canal, que é algo que eu tô tomando posse dessa Cris terapeuta, né, dessa profissional que tá nascendo e que espero poder ajudar muitas pessoas e ser esse canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Então, veio vários insights, várias coisas que eu anotei e eu quero reler esse material de novo. Eu tenho muito amor por estudar, gosto muito de aprender, eu gosto muito de imergir nesses conteúdos. E esse canal, o Mensagem de Luz, nada mais é do que um chamado que eu recebi,
uma inspiração que eu tive para fazer esses vídeos todos os domingos, e eu estou há mais de um ano, então estou muito feliz com isso. E é uma forma de eu revisar o meu dia, minha semana, as minhas emoções, e eu me aprofundo muito. Então, por exemplo, sei lá, acontece uma briga, um desentendimento na minha rotina, algo que me irrita, que me tira do sério, que eu falo sempre, que eu fico emputecida. Depois que passa aquela raiva, eu sentia uma culpa muito grande e aquilo ficava me incomodando, e às vezes por dias. Hoje, eu tenho aquele momento de raiva. Eu me frustro ali por ter externalizado aquilo daquela forma. Analiso e tento pensar, por que eu estourei? Qual foi o gatilho? E tento não racionalizar aquela emoção, mas eu tento entender aquela emoção. E aí, não que eu não sinta a culpa ainda existe, mas é menos. E aquilo que me estragava o dia inteiro, e até mais do outro dia, ou me já dava uma dor de cabeça e eu passava o dia inteiro mal, eu transmuto muito mais rápido. Isso eu acredito, né? Que seja por conta dessa racionalização dessa emoção, digamos, desse estudo, desse aprofundamento dessa emoção, porque eu quero evoluir, eu quero parar de repetir coisas e mudar hábitos. E também isso me ajuda, como terapeuta, a entender as emoções, porque as emoções elas se repetem, né, nas pessoas, cada pessoa tem o seu perfil e só é uma emoção a ser tratada. Mas eu transmuto isso muito mais rápido, porque eu também tenho o Aura Master, né? Então eu acabei de finalizar outra coisa para comemorar essa semana, os meus 30 dias consecutivos ininterruptos de fluxo Aura Master, onde eu me auto-apliquei durante 30 dias, né? E, cara, muito bom, muito bom. E eu tô muito feliz com isso. Eu quero muito comemorar isso, sabe? Eu não vou deixar de sentir algumas coisas, né? Não vou deixar de de é, de sei lá, de sentir que às vezes uma coisa não tá legal, não vou deixar de oscilar, que é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, que todo mundo oscila e é normal. Mas a forma de me conectar com isso e de aflorar isso tem mudado, né? Então eu devo a esse autoconhecimento, essa amplitude de consciência devido a tantos estudos e livros e cursos e tudo mais, e aulas, e também a Hora Master, que é a terapia a qual eu estudo e que eu também trabalho como terapeuta, né? Então, dito isso, a semana de Descubra Sua Missão, guiada aí pelo Bruno Gimenez, tinha também como intuito, né, divulgar um novo tipo de terapia, que ele tá fazendo uma terapia online via WhatsApp, que seria o Selo Divino, que eu adquiri também, porque a gente que é desse mundo de espiritualista, de estudar sobre isso, sabe que era um valor muito acessível e que valia muito a pena. E aí achei máximo que tem uma ferramenta de assistente virtual, que é tipo como se fosse uma terapeuta online, assistente terapeuta virtual 24 horas. Então você coloca ali no WhatsApp uma dúvida, tô aqui, como ter mais paciência com meu filho, como entender melhor meu marido, como não brigar com meu chefe, sei lá, e você pergunta coisas e ela te responde. Então achei isso o máximo. Já usei ali um pouco, achei genial e quero usar mais com certeza. E, enfim, e uma coisa que o Bruno já falou em livros, né, que eu já li em outros livros do Bruno e que também cada conteúdo, cada vez que isso vem, bate um pouco diferente, a questão da nossa missão, né? E não faz muito tempo, tá, gente? Eu vou tomar mais um chazinho aqui porque a garganta tá arranhando. Não faz muito tempo em que eu ficava, eu quero conhecer minha missão. É o meu propósito, minha missão. E eu preciso saber com o que eu tenho que trabalhar, porque eu tô infeliz, porque eu não achei minha missão, porque eu não achei minha missão. E aí eu achava que a minha missão, ela era só relacionada ao meu trabalho. Só aquilo que eu tinha como profissão, né? E aí eu tava muito presa nisso. Mas não,
né? Conforme eu fui estudando, fui vendo que a gente tem várias missões. E aqui no canal também já falei várias vezes que a nossa principal missão nesse plano, nessa Terra, nesse nosso planeta escola, é a evolução, né? Então a gente veio aqui para evoluir, para curar as nossas inferioridades. E isso é maravilhoso. E a gente passa a nossa vida toda fazendo isso, porque tem muita coisa para curar, a gente tem muita bagagem aí que a gente tem que curar, né? Então, essa é a nossa principal missão. E aí, a gente então começa com a missão né? Eu venho me curar. Então, eu me curo, eu evoluo, eu amplio minha consciência. E aí, depois disso, eu vou para a missão nós. Nós é tudo aquilo que eu chamo de meu, né? Meu filho, minha esposa, minha namorada, meu namorado, meu marido, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, minha família, meu trabalho, meu carro, meu. Esse é a missão nós. Então são as pessoas com as quais a gente se relaciona e tudo que diz respeito à nossa vida. Gravado? Beleza. Então eu me curei, eu tô cuidando de mim, eu evoluí, curei várias inferioridades, tô entendendo melhor minhas emoções, lidando melhor com elas. Eu vou cuidar do nós, do meu entorno, das pessoas que convivem comigo, das escolhas que eu faço com relação com quem eu me associo, ou eu caso, os ambientes qual eu frequento, o trabalho qual eu escolho. Nós, né? Nós. Então eu tenho que resolver isso. E aí a gente vai para a missão eles, que é ajudar outras pessoas com aquilo que você aprendeu nesse processo de cura da sua missão eu e nós, né? Então, até o Bruno brinca, né? A pessoa fala, minha missão é ajudar o máximo de pessoas. Não, isso não é tua missão, né? E aí a gente tem, depois de passar por todo esse processo, aí chega nessa parte de como a gente serve com isso através do nosso trabalho. Tem um termo que o Bruno usa que eu não vou lembrar agora, mas tem um termo que ele fala quando é voltado especificamente a esse trabalho, a esse chamado que a gente recebe, então para a gente poder trabalhar de forma que a gente ganhe, né, monetariamente e ainda sirva, né? Então, o próprio Chico Xavier, se a gente for ver a história dele, ele trabalhava numa fazenda, né? E aí, nesses outros horários, ele atendia, né? Então, ele tinha uma jornada dupla, né? Então, e veja o tamanho, né? Que foi Chico Xavier, o quanto ele impactou vidas e, enfim, o serviço que ele prestou à humanidade. Então, eu sempre estava muito presa que essa missão era o trabalho. E aí, o que acontecia quando eu estava preso nisso? Eu estava achando que onde eu estava não era onde eu tinha que estar, que eu não era a pessoa certa no lugar certo, e que aquilo, que eu estava fora de mim, fora do meu propósito, porque aquilo não era o meu propósito. E aí, quando eu comecei a fazer esse caminho reverso, né, de primeiro cuidar de mim, e daí depois ir sentindo e me conectando com o que vale a pena e com o que fazia sentido para mim, as coisas foram ficando mais claras. Então, quando a gente começa esse processo de busca interior, de autoconhecimento, de amplitude de consciência, o que muda? Muda a nossa energia, muda a forma como a gente vê as coisas, muda a nossa expectativa positiva sobre a vida, muda a forma como a gente agradece as pequenas coisas da vida. Quando a gente se depara com um desafio, com alguma coisa difícil, às vezes dolorida, e a gente tem aquele tempo daquele baque, daquele absorver aquela notícia, aquela informação, mas a gente tem um tempo de reação e uma forma de reação diferente. A gente não está imune, né? Nesse processo de livros, de conteúdos, a gente vai ver, a gente não está imune. A gente não vai fazer, nossa, a gente está blindado e aqui não chega mais problema. Nossa, eu tô estudando, faço terapia Aura Master e tal, e meu filho mudou e eu não tenho esse problema com meu filho. Não, porque esses desafios e essas relações, de certa forma, elas trazem pra gente aquilo que a gente precisa evoluir. Então, conforme a gente for dando check nessas lições, a gente vai subindo de degrau e vão vindo outros desafios.
né? Mas tudo que vem na nossa vida a gente atrai conforme o nosso pensamento, conforme a nossa sintonia e conforme a nossa vibração. Porque afinal, tudo é energia. Mas eu não quero me alongar, eu tenho procurado feito vídeos mais curtos aqui no canal, né? Porque eu sei que o público jovem e adolescente não é um público que tem muita paciência, mas de certa forma eu quero que esse vídeo chegue a pessoas que consigam transformar, que seja um conteúdo transformacional num tempo curto. Não tão curto igual um vídeo desses shorts, né? Mas que cada vez a gente tá com mais reels e coisas muito rápidas e vídeos de TikTok e tudo mais, mas que seja um conteúdo que você consiga assistir, né, num horário de folga, no caminho do trabalho ou de volta para casa, enfim. Eu espero que realmente o que eu trago aqui no canal faz muito sentido para mim e tem transformado a minha rotina, a minha vida, as minhas relações. Eu sei que eu tenho muito para melhorar, muito, mas eu tô muito feliz também com os resultados e com essa caminhada, né? Então eu tento desfrutar o máximo possível dessa caminhada, eu tento aprender, me culpar menos pelos erros que eu cometi, perdoar mais, amar mais, então assim, aumentar o meu estado de amor para que eu possa valorizar ainda mais as coisas que eu tenho e aprender a evoluir sempre para poder viver o melhor dessa vida. Afinal, meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. Então, gente, uma ótima semana, que você possa olhar nesses pequenos detalhes, nesses pequenos desafios e ver neles chances de aprender e de evoluir, tá bom? Seja a pessoa certa no lugar certo e a gente se vê domingo que vem. Um beijo.